Isso aí, galera. A primeira aula foi bem pesada, né, cara? Fiz umas deduções aí, talvez, dependendo do nível que tu estava, tu vai ter que dar uma revisada, uma estudada para digerir tudo aquilo. Vou fazer uma aula mais light agora. Eu quero te mostrar alguma coisa que a apostila trabalha no começo ali, que de repente alguém esqueceu como é que é. Vamos dar uma revisada rápida nisso e falar de classificação dos movimentos. Se eu começar a estudar os gráficos dos movimentos, eu já vou estar feliz. Sabe, tem uma coisa, cara, que eu fui ficando magoado, porque eu ficava feliz com os professores de sala de aula, sabe? Porra, aquele cara é legal, porra, aquele cara é bom. E aí depois tu vai amadurecendo, tu vai vendo, porra, o cara era ruim, bicho, o cara me enrolava, o cara era queridão, gente fina como pessoa, mas como professor era muito ruim. E aí depois eu fui percebendo algumas coisas que me magoaram. Por exemplo, o sistema métrico decimal. Pô, isso aí, cara, eu fico me perguntando, desde o 6º ano, né, da antiga 5ª série, o cara aprende isso, aí já desaprende no 7º ano, aí aprende de novo, aí chega no ensino médio sem saber. Não pode ser normal, né, cara? É uma coisa que eu te ensinar a criança uma vez, ela não esquecer mais. Bom, que história é essa? Eu te falei de ser o métrico decimal na aula. Métrico porque começa com o metro. Mas metro não é bom para medir coisas muito pequenas, né? Aí a galera fez padrões menores. O cara que é 10 vezes menor que o metro, como unidade de medida, é chamado decímetro. Mas eu fico puto porque o professor me falou que decímetro era de 10 vezes menor. Aí depois veio o centímetro. 100 vezes menor. Aí depois tem o milímetro. Puta merda, é 1000 vezes menor. Se tivesse me falado isso, eu tenho certeza que eu jamais teria esquecido. Milímetro. Uma década tem quantos anos? Então um decâmetro. 10 metros. O quilômetro eu não comento porque faz parte do dia a dia, né? Todos sabemos que 1 quilômetro tem 1000 metros. O único que daria para tu reclamar então é o hectômetro, certo? Outra coisa, só saber essa tabela não é o suficiente, né? Eu já estou te mostrando que é o sistema métrico decimal. Se é de decimal é porque a relação é de 10 em 10. E tu com certeza sabe que se eu pego um número qualquer como esse aqui, multiplicar por 10, multiplicar por 100, por 1000, por 1 milhão, ou dividir esse número por qualquer múltiplo de 10 também é coisa ridícula, né? É uma coisa instantânea. Eu só falo isso por desencargo de consciência, porque eu vejo, palavra de honra, eu vejo gente fazendo essa conta assim, ó. Isso é um crime, isso é proibido, bicho. Isso era para ser proibido. Quando inventaram o número decimal, é justamente o cara não vir com essa ideia idiota de fazer essa multiplicação, né, cara? O sistema numérico é decimal porque a vírgula é que manda, né? Multiplicar por 10 é tu pegar a vírgula e tom, fazer um pulo para a direita. Eu sei que vocês sabem disso, estou falando isso só para eu poder dormir tranquilo hoje. Então deixa eu ver, eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Cada vez que eu for multiplicar por 10, a vírgula dá um pulo. Se tu não sabe onde a vírgula vai parar, tu pode encher de zeros, quantos tu quiser. A vírgula estava ali, né? Cada vez que eu multiplico por 10, ela dá um pulo. 1, 2, 3, 4, 5. Ela estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Porra, como é ridículo multiplicar e dividir por 10 seus múltiplos, né? Sistema decimal. Aí, 0,1234. 0,012334. Já que esse sistema é decimal, quer dizer que transformar de uma dessas unidades para outra é fazer isso que eu fiz, né? Concorda comigo? Então vamos lá, eu tenho 33,666 decâmetros. Bem e o mal. 33,666 decâmetros. Eu quero passar para centímetro. Como é que eu faço? Espera aí, a vírgula está aqui no decâmetro, né? Ela dá 1, 2, 3 pulos. É quase inacreditável. É instantâneo, né, cara? Então tu monta a tua tabela, 10, 100 mil.
Bom, acabou. Mas, se eu estiver trabalhando com área, aí é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Qual é a mudança agora, meus amigos? Legal. Eu jamais vou esquecer, eu deveria, sei lá, ter uns 12 anos, talvez menos, 11. Meu pai no restaurante conversando com um sujeito de terreno, não sei o que, tamanho de terreno. E aí uma hora eu questionei meu pai, peraí, 1 metro quadrado deveria ser 100 centímetros quadrados, né, pai? Eu acabei de aprender na escola que 1 metro são 100 centímetros. E naquela ocasião ele não teve a paciência de me explicar. Tu vê, meu pai engenheiro, não teve a paciência de explicar para um imberbe qualquer que não tinha entendido essa obviedade. Eu faço questão de te mostrar isso, né, cara? 1 quadrado de 1 metro por 1 metro tem uma área de 1 metro quadrado. Esse quadrado tem 100 centímetros por 100 centímetros. 100 vezes 100, 10 mil centímetros quadrados. Então tu vê, apesar de 1 metro ser 100 centímetros, 1 metro quadrado são 10 mil centímetros quadrados. Bem tranquilo. Então o amigo tem razão. Se eu for trabalhar com essa tabela, um pulo na tabela são 2 pulos da vírgula. Concorda comigo? Por exemplo, eu tenho lá 43,21 milímetros quadrados. E eu quero transformar para metros quadrados. Na tabela é 1, 2, 3. Mas cada pulo da tabela são 2 da vírgula. Se foram 3 pulos na tabela, serão... Obrigado pela participação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei para metro. Deixa eu conferir que eu estou com medo. Estava ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acertei. Resumindo, é ridículo transformar unidades, seja de comprimento, seja de área, e aí vamos generalizar para volumes. 1 pulo da tabela, 3 pulos da vírgula. Acabou, né? Não se discute mais isso. O senhor não tem uma outra forma de pensar? Tem sim. Tem uma forma de pensar que eu acho muito mais legal que isso. Isso aqui é muito infantil. Uma forma mais madura, que tem mais a ver com a tua situação para pensar, é tu decorar os prefixos. Desse significa 10 na menos 1. Centi significa 10 na menos 2. Mili significa 10 na menos 3. Aí tem a unidade padrão, pode ser metro, pode ser grama, pode ser pessoas, se tu quiser, abacaxi, se tu quiser. Aí tem para cima, né? Para cima tem o deca, que significa 10 na 1. Tem o hecton, que significa 10 na 2. E tem o quilo, que significa 10 na 3. Tu acredita que às vezes tu precisa saber o nome deles? Mili, centi, deci, deca, hecto e quilo. O problema é que o homem foi cada vez imaginando coisas menores e maiores. E esses prefixos ficaram poucos para nós. Esses prefixos ficaram insuficientes. Então tu vê no vestibular, cara, eles vão te cobrar alguns prefixos acima e abaixo desses. O que eles podem te cobrar ainda além do quilo? O mega, que é 10 na 6. O giga, que é 10 na 9. Aí pula de 3 em 3, tá vendo? Agora não é mais de 1 em 1, é de 3 em 3. E o tera? Nunca vi cobrar mais que tera no vestibular. E tem que saber o nome por via das dúvidas. Mega, giga, esse aqui tu não sabe porque é da nossa época agora, daí tera. Tera. Show. Para cima, os menores, além do mili, vai ter o micro, o nano, o pico, já vi aparecer em vestibular o femto. Esse micro é 10 na menos 6, o nano é 10 na menos 9, o pico é 10 na menos 12, o femto é 10 na menos 15. Duvido que tu precise além disso alguma coisa. Micro, nano, pico e femto. Femto com M mesmo, femto. Agora tu pode destruir as transformações de unidade. Senhor, não entendi a tua técnica que é menos infantil. Vou te explicar.
Imaginem vocês que eu tenho 24 hectômetros cúbicos de volume e eu quero transformar para metros cúbicos. Tu só tem que pegar o hecto. Quanto vale o hecto mesmo? 10 na 2, só que ele está elevado ao cubo. Aí metro cúbico. Aí já pronto, já acabou. 24 vezes 10 na 6 metros cúbicos. Deixa eu ver se funcionou. Daqui para cá seriam 3 pulos, mais 3 pulos são 6 pulos da vírgula. Aí é como gente grande faz. Gente grande não fica fazendo tabelinha e contando o pulo da vírgula, né? O cara decora o prefixo grego, ó, o prefixo grego decora, aí vai lá e substitui o prefixo grego. Bom, fica outro nível. Aí já não fica infantil. Cara, olha só, o que eu te falei, sistema métrico decimal, eu poderia ter colocado grama aqui, né? Certo? Não faz sentido falar em grama quadrada ou grama cúbica. Mas decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma, quilograma. Ah não, professor, eu quero litro, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, quilolitro, tudo a mesma porcaria. Ah, professor, eu gosto de dinheiro. Então beleza, vamos buscar R$1 a cada dia de serviço, seria legal, né? R$1.000 por dia já seria um bom valor, né? Certo? Pessoa, professor, lá em casa fiz uma festa para 1 hecto pessoas, legal, 100 pessoas foram na tua festa, show de bola. É ridículo falar isso, as pessoas ouvirem da tua cara, mas pode, não tem problema nenhum. Revisamos rapidamente então mudança de unidade, algumas coisas, alguns prefixos. Outra coisa que é interessante, 1 quilômetro por hora. Vocês devem aceitar que isso é o mesmo que 1.000 metros por 3.600 segundos. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Para converter hora em segundos é só fazer 60 vezes 60, certo? Aí eu posso simplificar aqui, posso fazer até a multiplicação cruzada se quiser. Poderia escrever desse jeito, vê se tu concorda comigo. 10 horas é igual a 1 metro por segundo. E 36 dividido para 10, 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Está aqui a relação que a gente pode precisar. Como é que transforma 1 em 3,6? Basta multiplicar por 3,6. Como é que transforma 3,6 em 1? Basta dividir por 3,6. Agora chega de perfumaria. Vamos avançar um pouquinho. Quando eu deduzi aquelas equações para ti, mostrei, né, a origem delas, eu ainda não fiz algo importante, que é a gente começar a tentar compreender e interpretar os gráficos dessas originados daquelas equações. E para abrir a tua mente, eu queria fazer uma comparação entre 2 tipos de gráficos. O gráfico da posição com o passar do tempo e o gráfico da velocidade com o passar do tempo. Mas para que eu já possa simular umas questões, antes de falar um pouco sobre esses gráficos, eu vou rapidamente te mostrar a classificação dos movimentos. Classificação dos movimentos. Quando a gente vai classificar os movimentos dos corpos, a gente classifica em diversas categorias. Assim como as pessoas, a gente pode classificar as pessoas quanto ao rendimento escolar, quanto à origem, ao quanto ganha por mês, altura, peso, cor do cabelo, ou falta de cabelo, no caso. Classificação dos movimentos. Uma das classificações importantes e fáceis é quanto à velocidade. Essa classificação ninguém erra. Porque se um cara tem velocidade positiva, a gente diz que ele é progressivo. Se o cara tem velocidade negativa, a gente chama ele de retrógrado. Retrógrado ou ainda regressivo.
negativo e negativo, tu pode falar que o cara é acelerado. Mas, se a velocidade for positiva e a aceleração negativa, ou vice-versa, velocidade negativa e aceleração positiva, o cara é retardado. Vou exemplificar. Eu tenho o direito de pegar uma seta e dizer, olha, para lá são as posições positivas, ou o contrário. Então eu acabei de fazer um referencial. Aqui é a posição 0, aqui é a 1, a 2, para lá é um positivo então. Classifiquem o movimento quanto à velocidade, por favor. E aí, era o quê? Muito obrigado, amigo. Yeah! E agora? Deixa eu ver, assim. Progressivo. Não é porque eu estou dando de ré que eu sou retrógrado. Olha aqui, ó. Estava indo para lá e para lá é positivo. Tudo bem para vocês? Agora, claro, se eu andar para lá, seja de frente ou de trás, meu movimento é retrógrado. Tranquilo? Não dá para errar. Só ver se o cara indo para frente e para trás. Essa aqui é perigosa, cara. Essa aqui é perigosa. Quer ver? E aí? Acelerado ou retardado? Visualmente estava fácil, eu estava cada vez mais rápido. Certo? Era acelerado. Se eu estou andando mais rápido e de repente começo a diminuir a velocidade, retardado, pode falar, não tem perigo, retardado. Certo? Agora, se eu dividir as duas classificações, pode ficar perigoso. Certo? Eu, por exemplo, eu poderia estar andando para lá e cada vez mais devagar. Que movimento seria esse? As duas classificações. Retrógrado, porque eu estou andando para o lado negativo, e retardado, porque a velocidade estava diminuindo em módulo, certo? E aí eu posso mesclar, eu posso fazer todas as possibilidades, né? Acelerado progressivo, acelerado retrógrado, retardado regressivo, retardado retrógrado. Eu poderia fazer as 4 situações. Quando tu vê a coisa acontecer, é fácil. Só que não vai ter um cara caminhando na prova e agora classifique. Não vai ser isso. O cara vai dar um gráfico para te fazer a classificação. E aí a coisa pode feder. Presta atenção que eu vou tentar te ludibriar. Dá uma olhada, hein? Momento importante agora. Vou chamar aquilo ali de tempo 1. Vou chamar aquilo ali de tempo 1. E eu perguntaria a vocês: qual é a classificação desse movimento? Progressivo ou retrógrado? Deixa eu ver, no tempo 0 ele estava numa posição negativa qualquer, depois no outro tempo ele já foi um pouco mais para frente. É verdade, ó, ele está andando para frente esse cara, né? Então eu posso classificar ele como progressivo. Acelerado ou retardado? Pois é, por incrível que pareça, o fato desse gráfico ser uma reta, olha para as equações. Será que nasceu dessa equação, aquele gráfico da distância em função do tempo? Será que nasceu dessa equação? Não, né? Tem que ter nascido da equação de cima. Só que a equação de cima é uma equação de segundo grau. Como é que é uma reta lá se é uma equação de segundo grau? Não pode. Se aquele gráfico nasceu dessa equação, a única explicação é que a aceleração é nula. Então eu só usei uma parte da equação para fazer o gráfico. E já que a aceleração é 0, a gente não chama nem de acelerado nem de retardado. Foi sacanagem minha. A gente chama de uniforme, algo que a gente tem discutido hoje. Né? Uniforme é porque a velocidade se mantém constante, ao menos em módulo. O que está acontecendo no tempo 1? É correto falar que no tempo 1 o cara parou?
algo fácil e é delicado. Agora que está começando a entender, faz a classificação daqui para cima. Legal, acelerado, deixa eu ver se eu concordo. Nesse tempo a velocidade era x. Num tempo mais para frente a velocidade é maior. Realmente está cada vez mais rápido, acelerado. E já que na parte superior do gráfico as velocidades são positivas, progressivo. Isso foi só para começar, né? Eu poderia fazer parábolas aqui para a gente poder classificar, certo? O que vai dar um pouquinho mais de trabalho ainda. Cuidado! Eu lembro, né, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei apavorado. Eu não vou conseguir me coordenar até o final do ano para saber isso aí do vestibular. Pelo amor de Deus, o cara vai tentar me ludibriar, ele vai botar esse gráfico, fazer afirmações assim, ou botar esse, fazer afirmações assado para me confundir. Tem que estar muito atento no que o gráfico está informando com o passar do tempo. Deixa eu dar uma melhorada então na brincadeira. Vou apagar essa partezinha aqui e vou fazer o seguinte. Digam-me o que significa o gráfico da esquerda e o gráfico da direita. Gráfico da esquerda primeiro, que eu posso afirmar? Repouso. Não é nem progressivo, nem retrógrado, nada, é repouso. O mesmo gráfico, só porque eu mudei velocidade, de distância para velocidade. Que movimento? Sim, uniforme, o que mais? Parabéns. Progressivo, uniforme. Se fosse aqui embaixo, ó, se o gráfico fosse aqui embaixo, o que é isso? Repouso. Isso. Regressivo, uniforme ou retrógrado, tá certo também, amigo. Parabéns. Isso aqui o que é? Repouso. E isso aqui? Repouso. Tu tá vendo, cara, como tu tem que pensar. Não vai querer decorar, né? Ah, quando tá subindo eu não sei. Não, esquece, meu querido. Eu posso fazer infinitas combinações. Tu tens que aprender a raciocinar, olhar no gráfico e pensar. Putz, mas era repouso, repouso, repouso. Aqui era progressivo uniforme, aqui retrógrado uniforme, ali repouso. Claro que o cara está sempre com a velocidade zero, claro que é repouso. O mais perigoso ainda é isso aqui, ó. O que de pior. Parabéns pela tua pergunta. Muitas pessoas estavam com essa dúvida, tenho certeza. Tu foi corajosa de me perguntar. Parabéns, eu estou orgulhoso. Vou te explicar. Vamos pegar uma posição diabólica aqui. O cara estava na posição 636 metros, no tempo zero. No tempo 1 segundo. Deixa eu ver onde é que esse cara estava. Ou no mesmo lugar. No tempo 2 segundos. Ah, está lá de novo.
só está passando pela origem. Concorda comigo? Vou ajudar a colega. Repouso, parabéns. Repouso. Tu viu? Se o gráfico fosse velocidade, ela estaria correta. No tempo 1 ele passou pela velocidade 0, parou. Agora, na posição, aquilo ali não é mais repouso. Ele só está passando pela origem. Tu viu que perigo? É isso que eles vão usar, cara. Se eu boto D, isso está me dizendo que no tempo 1 ele estava na posição 0. Sim, quando eu passo pela posição 0, eu sou obrigado a parar? Não, passei pela posição 0, não parei. Concorda comigo? Troquei de D para V, ferrou. Ele parou, ele parou. Tá beleza? Fica tranquilo que no ensino médio, teoricamente, nós não podemos estudar uma parábola no gráfico de velocidade. Tem como o gráfico disso aqui virar uma parábola? Não tem? Então relaxa. Se for parabólico, o gráfico tem que ser posição ali. Pelo menos isso. Primeiro, qual é a classificação do móvel até T2? Alguém arriscaria? Progressivo, retrógrado, acelerado, retardado. E depois, qual é a classificação depois de T2? Retrógrado, parabéns, ele está cada vez numa posição menor, né? Inclusive, depois de passar pela origem, ele continua andando para o lado negativo, mostrando que até T2 ele estava andando para trás do nosso referencial, né? Que eu estava brincando com vocês. Retrógrado. Retrógrado. Logo, nessa região, ele começou a ir para frente, concorda comigo? Passou pela origem de novo e foi caminhando para frente. Progressivo. Essa parte é fácil. Agora é que é a parte perigosa. Acelerado ou retardado? Por quê? Retardado, parabéns. Por quê? Tem duas maneiras de me provarem por quê. A relação entre posições de tempo vai diminuindo. Legal, cara. Tu foi... Olha, para que tu tenha enxergado isso, de repente, o aluno pode começar a pensar assim, ó, vou dar uma força para vocês, ver se vocês concordam. Distância e tempo. Esse cara aqui, ó, o tempo está mudando, a posição está mudando um pouco com o passar do tempo. Esse outro cara, ó, no mesmo tempo, ele anda bem mais, né? Ou seja, quanto mais inclinado está o gráfico, mais rápido ele está. Quanto menos inclinado o gráfico, mais devagar, tanto quando o gráfico fica horizontal, o cara parou. Concorda comigo? Então o amigo poderia imaginar que o gráfico está diminuindo a inclinação. Tu concorda que o gráfico está cada vez menos inclinado? Legal. Eu acho que é mais fácil o cara pensar assim, ó, o que aconteceu no tempo 2, meus amigos? Repouso. Como, professor? Ué, se o cara está andando para trás, de repente começa a andar para frente, entre andar para trás e andar para frente, ele tem que ter parado, né? Concorda comigo? Certo? Repouso. Se o cara está indo em direção ao repouso, é porque está parando, né? Então é retardado. É uma maneira prática de tu ver. Tu acha que está o repouso, se o cara está se direcionando para o repouso, retardado. Aí depois que ele parou, ele não está mais indo para o repouso, ele está indo cada vez mais rápido, portanto, acelerado. A outra maneira, uma maneira matemática de tu obter a resposta é o seguinte, ó. Quando tu falou que era retrógrado, tu me disse que a velocidade era negativa. Quando tu me disse que era progressivo, tu me disse que a velocidade era positiva. E já que a concavidade dessa parábola está voltada para cima, a aceleração do cara é positiva ou negativa? Positiva. Já que a aceleração é positiva, aí ele pode comparar os sinais, não foi o que eu tinha te mostrado? Sinais iguais, acelerados, sinais diferentes, retardado. Olha os sinais diferentes, por isso, retardado. Olha o sinal da velocidade e olha o sinal da aceleração. Iguais, por isso, acelerado. Uma maneira matemática de tu obter a classificação. Cara, a tua apostila, pelo que eu vi, ela sugere que o aluno vá completando ela, né? Isso aqui é tudo completando. Deixa eu ver se está lá. Ó, a apostila, pelo que eu vi, sugere que o aluno mesmo vá completando os gráficos. Ó, ele sugere que vocês mesmos completem os gráficos. Só que eu achei tão poucas possibilidades, só duas. Ali também só duas. Pô, eu consigo fazer muito mais que dois gráficos. Então seria interessante, na verdade, que tu arriscasse questões que envolvessem classificação de movimentos. E numa